dia está quente. Eu bebi vários copos de água. Tem 2 órgãos no meu corpo que trabalharam muito. Eles controlam a quantidade de fluido do corpo, detectam resíduos no meu sangue e sabem quando liberar as vitaminas, minerais e hormônios. Você sabe que órgão é esse? São os nossos rins. Estamos aqui hoje na Faculdade Anhanguera para conversar com alguns enfermeiros que possam nos esclarecer sobre a localização dos rins, sobre a fisiologia, que doenças acometem o rim, quais são os cuidados que se devem ter com uma pessoa que tiver algum problema no rim e o que fazer, quais os hábitos que devemos ter para que o nosso rim permaneça com uma boa saúde. Vamos lá? Estamos aqui com a enfermeira Silvana, que vai falar um pouquinho para a gente, explicar melhor sobre os rins, sobre o seu funcionamento, localização e um pouco mais sobre o sistema urinário. Olá, Silvana, tudo bem? Aonde os rins, aonde ficam? Onde se localizam? Para que servem? Os rins, elas são os principais órgãos do sistema renal e a principal função dela é de filtrar o sangue, né? Aonde exatamente ficam localizados os rins no nosso corpo? Ele fica localizado, ele é coberto pelo peritônio e fica na região posterior do abdômen, né? Ele fica aproximadamente na altura do último e da penúltima costela. E sobre o tamanho dos rins, Silvana? Quais são os tamanhos? A dimensão dela, em média, no comprimento de 11 centímetros, na largura de 5 e na espessura de 3 centímetros. É a média. Tá. E os rins, eles são os filtros do nosso corpo, né? Então, como que é feita essa filtragem? O que é o resultado dessa filtragem? Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa filtragem e como ela é feita. Bom, a unidade funcional do rim é o néfron, né? E eu separei aqui uma figura para poder explicar melhor para vocês, né? No nosso rim, né? Elas são milhões de unidades deles, né? Então, o nosso sangue, ele vem com força através da arteríola aferente, né? E ele passa pelo glomérulo, né? E o sangue ele é captado na cápsula glomerular, né? Passando, o que é filtrado, ele já passa pelo túbulo contorcido, né? E depois ele passa pela alça de Henry e logo em seguida no túbulo distal, contorcido distal, e a urina já feita, ele é captado pela veia, pelo tubo coletor, né? E o sangue que não foi passado pelo glomérulo, né? Ele atravessa, né? Ele chega aos capilares peritubulares, né? E nessa região, né, há tipo uma reabsorção, né, caso necessário. Então, o rim, ele é muito importante no nosso organismo porque ele é responsável por várias funções, pelo equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio hídrico, né, pela pressão, né, e são várias funções, né? E também para secretar a urina, né? O produto final do rim é a urina, que é secretado, né, jogado na bexiga e em seguida na uretra. Então, o produto final de tudo isso é o nosso xixi, né? Então, pessoal, agora já sabemos como que é o funcionamento do rim. São várias as doenças que podem acometer o rim. Estamos aqui com a enfermeira Edneia, que falará um pouquinho quais são essas doenças. Olá, Edneia, tudo bem? Olá, Eric, tudo bem? É o seguinte, Eric, o rim, ele pode ser atingido por várias doenças, tá? E ele pode ser atingido por doenças imunológicas, por doenças infecciosas também, doenças inflamatórias, neoplásicas, degenerativas, doenças congênitas também e doenças hereditárias. Então, são várias doenças que podem acometer o rim, não somente uma doença em si relacionada à parte renal. E as doenças do trato renal são infecções do trato urinário, cálculo renal, vasculite, a hipertensão também, a diabetes, doenças renais agudas, como a glomerulonefrite também e a síndrome nefrótica.
E algumas dessas doenças, elas debilitam tanto o nosso sistema renal que é necessário até procedimentos como a diálise e a própria hemodiálise também. Eu ia te perguntar isso. A gente ouve falar muito de diálise peritoneal, hemodiálise, paciente que precisa fazer uma hemodiálise. O que seria isso? Diálise peritoneal, hemodiálise. Você pode explicar para a gente? Sim, Eric. A diálise e a hemodiálise, elas são procedimentos que consistem para auxiliar a filtragem do rim, né? O rim, como foi dito anteriormente, ele filtra o nosso sangue e manda o que é ruim para fora e o que é bom ele absorve. E com o rim debilitado, 20%, já no caso de 20% mais ou menos de funcionamento renal, às vezes já é indicado uma diálise. O que é a diálise? A diálise ela consiste num procedimento cirúrgico que é implementado um catéter no peritônio, e esse catéter é indolor, ele é permanente, só retirado quando volta a função renal ao normal. E nesse catéter é infundido um líquido. Esse líquido adentra na cavidade peritoneal e ele fica nesse peritônio, e lá ele vai auxiliar todo o líquido parado que o rim não conseguiu colocar para fora, ele vai auxiliar para poder colocar ele para fora. Então, o líquido vai sair junto com esses eletrólitos, essas coisas que não foram filtradas pelo rim. E já na hemodiálise é feito... É mais grave, é um caso que a pessoa já não tem mais funcionalidade renal, então ela é mais severa. Então, é implementado através de um catéter, que o médico também coloca, um catéter central, e é filtrado todo o sangue da pessoa. Ele é retirado o sangue, ele passa através de uma máquina, essa máquina tem uma membrana, e através dessa membrana vai fazer a filtragem do sangue e vai voltar ao paciente já totalmente filtrado. Então, são esses dois procedimentos necessários fazer quando a pessoa tem debilitação renal mesmo. Então, a gente pode definir assim, né? Drenagem peritoneal é quando o rim, ele não, a capacidade dele é menor do que o corpo precisa. Isso, ele tem uma certa capacidade, mas ele não está conseguindo completar a sua função. Então, para ele não chegar ao estado crítico de não filtrar nada, é entrado com a diálise para tentar superar isso. Agora, já a hemodiálise não. A hemodiálise, como diz o nome, hemo, que é sangue, diálise, então é filtrado totalmente o sangue, não somente os líquidos. Então, na hemodiálise, o rim está totalmente sem sua função. Totalmente sem a função. Então, acaba sendo uma máquina que trabalha. A máquina é o rim, né? Acaba sendo o rim da pessoa. Legal. Obrigado, Edneia. Nada. Então, pessoal, é isso aí, né? O rim, quantos problemas podemos ter? Mais uma vez, né? Vamos cuidar dos nossos rins. E como podemos evitar que os nossos rins fiquem doentes? Estamos aqui com o enfermeiro Taylor, que falará um pouquinho pra gente de como evitar isso. Olá, Taylor, tudo bem? Como podemos manter uma boa saúde de nossos rins? Olá, Eric, tudo bem? Como você sabe, Eric, os rins são os filtros do nosso corpo, né? E tudo que não é necessário é eliminado em forma de urina, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos rins, né? Porque senão vai afetar outros sistemas do nosso organismo, né? Por isso que a gente tem, eu separei aqui alguns cuidados que a gente deve ter com nossos rins, né? Primeiramente, é diminuir o consumo de sal nos alimentos. Então, a gente tem que, no máximo, de 5 a 6 gramas por dia, né? Para manter o nosso retenção hídrica, correto? Bom, beber em média 2 litros de água por dia, né? Praticar exercícios físicos, não fumar, manter o peso corporal adequado, né? Uma pessoa não pode exceder o peso, né? Controlar a pressão arterial, né? Com regularidade. Utilizar medicamentos apenas com indicação médica, né? Quem gosta de tomar remédio por conta, aí exageradamente, tem que seguir controle médico aí. Toda vez que sentir dor na bexiga, dores lombares,
procurar um atendimento médico, né? Que isso aí pode ser um indício de um problema renal. Observar toda vez que for ao banheiro o aspecto da urina, quanto à cor, né? Presença de gordura, secreção, alguma coisa diferente que vocês perceberem na sua urina, né? Isso é muito importante. Quando sentir a sensação da bexiga cheia, né? Eliminando pouca urina, isso pode ser um indício de uma infecção, né? Então, toma cuidado. Bom, observar sinais de edema pelo corpo, principalmente na face, né? E nos membros, no caso, membros inferiores. E toda e qualquer queixa relativa ao sistema renal, a gente tem que procurar ajuda médica, né? Lembrando que toda e qualquer doença, se ela for controlada mais cedo, com certeza a facilidade de você ter uma cura dessa doença vai ser mais rápida e mais eficaz. Certo, Ed? Obrigado, Taylor. Então isso aí, pessoal. Vamos manter os rins em bom estado para não termos problemas. Sabemos que os cuidados da enfermagem são muito importantes para a melhora de um paciente. E os cuidados de enfermagem, temos os cuidados básicos e os cuidados específicos. Então, uma pessoa que tem um comprometido com alguma patologia e precisa de cuidados de enfermagem, vamos falar agora com a enfermeira Bruna, que explicará um pouquinho para a gente quais são esses cuidados específicos de um paciente portador de um problema renal. Olá, Bruna, tudo bem? Boa tarde, Eric, tudo bem? Se falando de doenças, a gente sabe que todo doente precisa de cuidados, né? Problemas renais tem os cuidados das doenças normais, que são os cuidados básicos, e os cuidados específicos, se tratando de pacientes com problemas renais. Então, o que a gente pode destacar de cuidado de enfermagem que não tem como não pensar em cuidado sem pensar na enfermagem nesse caso? Administração de medicação sempre conforme prescrição médica. Pode-se destacar aí os diuréticos, os antihipertensivos, os hipoglicêmicos, a realização de balanço hídrico, monitorar a pele quanto a edema, hidratação da pele do paciente, monitorar sinais vitais, sempre é imprescindível a pressão arterial, tá verificando sempre, o estado nutricional, ofertando uma dieta hipossódica, hipercalórica, né, com suplementos vitamínicos, orientar o paciente quanto à importância de restrições hídricas, observar nas veias do pescoço o engordimento das veias, o desconforto respiratório do paciente, porque isso é sempre sinal de excesso de líquido. Avaliar os fatores que contribuem para a fadiga, sempre buscando atividades que promovam o melhor bem-estar do paciente. A gente pode também promover a independência no autocuidado, né? Fazer com que esse paciente possa produzir o autocuidado dele mesmo, quando possível, né? Pacientes que estão em tratamento de cálculo renal, dar as medicações analgésicas, também sempre conforme a prescrição médica, avaliar a resposta do tratamento medicamentoso e quando ele não estiver surtindo o efeito desejado, o mais possível comunicar o médico, o mais breve possível, né? Estimular, quando não houver a restrição, a deambulação do paciente, atividades, exercícios físicos do paciente. O apoio psicológico é muito importante no caso dos pacientes que são dependentes de hemodiálise e também os pacientes que têm um diagnóstico de problemas de saúde sem um prognóstico. Então, assim, é muito importante a parte a equipe de enfermagem, né, dar esse apoio psicológico ao paciente. São apenas algumas citações que a gente dá, as mais importantes, para que a população possa estar alerta e o pessoal da enfermagem, o grupo da enfermagem, poder estar prestando sempre um serviço de excelência com o paciente, em todas as outras áreas, mas focando a área do sistema renal, esses são os mais importantes que a gente pode citar. Obrigado, Lívia. Viu, pessoal?
quantos cuidados específicos de enfermagem pode ser prestado a um paciente renal. É isso aí. Cuidados de enfermagem sempre muito importantes. Então é isso, pessoal. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a importância dos rins em nosso corpo. Não se esqueçam, para manter os rins em boa saúde, não abusem do sal, mantenham um peso ideal e bebam água com frequência. Obrigado. Tchau.